Bora falar da semana 3 do Caminho do Artista? Semana 3 não, semana 2. Meu Deus. Vou contar uma coisa pra vocês. Bom, já começando aqui, quando a gente tá fazendo o Caminho do Artista, é sempre legal a cada nova semana fazer um check-up, assim, né? Um check-in semanal de como foi. Se você fez as páginas matinais, se você teve seu encontro com o artista, se você fez alguma das atividades propostas pela Julia Cameron. E eu quase me sabotei. Eu quase parei, falei, tipo, as visualizações estão baixas, de fato estão, obviamente, eu tô começando agora, e não tô fazendo por visualização, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão acompanhando, então é aquilo, 2, 3 pessoas temos, mas eu quase falei, cara, eu acho que o meu negócio era, eu queria fazer uma outra turma mesmo, assim. Mas eu não sei por que alguma coisa me diz pra fazer isso, então eu tô fazendo pro mundo, porque se daqui 2 anos esse vídeo chegar numa pessoa que precisa, tá valendo. Vamos lá. E aí eu quase parei. Aí por isso que eu tô gravando assim, porque se eu fosse tomar banho, fazer um monte de coisa, sendo que eu tô com uns BOs pra resolver por conta da empresa e do lançamento do jogo, eu não ia gravar. Então vamos falar da semana 2. Faça o seu check-in semanal aí, faça esse feedback com você. Eu quero trazer um vídeo sobre como eu faço com a minha criatividade e tudo mais. E quero também fazer um vídeo sobre processo criativo da criação de um jogo. Por conta de algumas pesquisas que eu já tinha feito com relação a Mergulhe, há algumas possibilidades de jogo para adulto, para próximo lançamento. E tô estudando um tema aí que foi um tema que foi muito abordado e chegou em mim de diversas maneiras, então vamos ver. E aí, por que eu contei tudo isso, né? Da sabotagem, do não vou fazer, não sei o que, não sei o que lá, por conta de uma pergunta que eu acho que é muito importante você se fazer nessa semana 2, que é: existiu alguma coisa que você considera relevante para esse seu processo de recuperação? E eu sinto que muitas vezes quando eu vou começar alguma coisa, acontecem 1000 coisas diferentes pra me travar ou pra me fazer desistir. E hoje na academia eu tava escutando um podcast e que eu fiquei refletindo muito sobre isso, assim, em diversos momentos, assim, me vieram bastantes insights, eu devia ter anotado, esqueci. E dentre eles, foi um relembrar, na verdade, sobre o que você deveria continuar fazendo, mesmo que ainda você não tenha tido os resultados que você busca. Porque a nossa geração, pelo menos da minha, né, é uma geração que é muito imediatista. Então a gente quer ter tudo pra ontem, a gente não quer passar pelo processo. A gente não quer, muitas vezes também, que as pessoas nos vejam tentando ou recomeçando. E aí eu tava refletindo sobre isso também por conta de um vídeo que eu vi ontem de uma menina, eu não lembro o nome dela agora, mas ela largou a área de comunicação e foi fazer psicologia. E que da hora que foi ver isso, assim, eu me senti inspirada, porque eu também tive muita coragem de largar e recomeçar. E aí, se eu fui parar pra pensar, essa é a 3ª vez que eu tô recomeçando. Porque eu tava num trabalho até então que eu não me via saindo tão cedo. E a vida me fez tomar essa decisão de sair, assim. E aí aquilo foi um recomeço, porque eu queria fazer as 2 coisas paralelamente, né? Então, caminhar com a Mergulhe e continuar com o trabalho para ter uma fonte de renda, para não abrir mão de muitas coisas que eu tinha, de planos que eu tinha feito já para esse ano. E a vida, com a sua infinita sabedoria, me deu um chacoalhão e eu saí, né? Então, é bom a gente fazer esse feedback de coisas significativas, insights e tudo mais. Essa semana a gente vai falar sobre recuperar o senso de identidade. Quem você é? O que te faz ser você genuinamente? Ontem eu até escrevi sobre isso, eu vou ver se depois eu gravo um vídeo. Quando a gente cria um novo comportamento, no caso aqui, criar o comportamento de acreditar na nossa criatividade, é muitas vezes uma coisa muito nova. A gente, como sociedade mesmo, talvez seja ensinado a não ter essa autoconfiança tão boa, porque eu já escutei
uma vez que eu me elogiei, assim, e foi uma coisa bem básica, do tipo, nossa, você não é humilde, né? E depois eu fui questionar a pessoa e ela falou, mas era uma brincadeira. E lá no fundo, quando você pega pra analisar a pessoa em si, você sabia que não era uma brincadeira. Esse novo comportamento, muitas vezes, pode soar até um pouco ameaçador, assim, quando a gente passa a acreditar na gente, que acreditar na nossa criatividade, isso pode ficar meio estranho, assim, para as pessoas mais íntimas a nós, que estão à nossa volta, e para nós mesmos também. E quando a gente começa a fazer esse movimento de fake until you make it, parece que a gente tá ficando muito louco das ideias, né? Do tipo, cara, eu tô acreditando numa coisa que eu nem sei se é real, mas você tem que acreditar, porque se você não acreditar em você, se você não acreditar que você é capaz, que você vai lá, que você vai conseguir fazer isso, eu tenho uma coisa pra te dizer, na verdade pra te relembrar, porque eu tenho certeza que você já escutou isso no mundo da internet. Se você não acredita em você, se você não dá uma de louco, ninguém vai acreditar em você. Porque requer coragem da gente colocar a cara a tapa e ir e acreditar na gente, porque a gente precisa disso, assim. Ter a rede de apoio, obviamente, que acredita na gente, mas a gente precisa acreditar na gente mesma. A gente precisa lutar com aquela minhoquinha que fica na nossa cabeça, assim, falando, meu Deus, tá muito louco. O que essa pessoa tá fazendo? Nada a ver, minha filha, desiste aí. Não, acredite em você. E ótimo se você achar que você tá ficando louco, porque aí eu acho que deve ser um sinal que você tá no caminho certo. E aí que volta o que a gente conversou na semana passada brevemente sobre a questão da afirmação, de pegar todas aquelas crenças negativas, transformar em coisas positivas e criar afirmações que você precisa internalizar dentro de você. Porque a autossabotagem é complicada de lidar. Quando a gente duvida e entra nesse buraco de duvidar, de achar que não é capaz, de que não vai conseguir, meu, que é horrível. Hoje a gente vai falar de algumas coisas no senso de identidade. Anotei aqui. Amizades tóxicas, fazedores de caso, ceticismo, atenção e regras da estrada. Geralmente, né, o que a Julia Cameron traz aqui, mas trazendo para um contexto de vida, as amizades tóxicas são aquelas pessoas que muitas vezes são infelizes, frustradas, e no caso do que a Julia Cameron traz no livro, são as pessoas que têm a sua criatividade bloqueada. E a gente fazer esse movimento de se recuperar, de olhar para si, pode soar como uma ameaça. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já escutou uma pessoa falando que você estava diferente, que você estava mudado, e essa pessoa não soube lidar com a sua mudança porque talvez você tenha começado a desagradá-la ou tenha começado a falar não. E isso mostra o quão tóxico é uma relação, né? Então, get out. Ai, que ridículo, mano, misturar inglês com português. Desculpa, galera, eu odeio. Quando a gente entra nesse senso, né, de analisar os comportamentos tóxicos de amizades tóxicas, sempre tem uma comparação, né? Ou sempre tem algo que você tá contando ou falando que tá fazendo e a pessoa puxa pra ela, que é sobre ela, que blá 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 blá, blá, mas eu sei disso, mas eu não sei o que. E tudo isso são comportamentos tóxicos de relações que não são saudáveis. Então é preciso estar muito atento para fazer também esse exercício de entender quem deve fazer parte desse momento e quem não deve fazer parte desse momento. É muito importante você jamais esperar que essas pessoas tóxicas, esses seus amigos que são tóxicos, celebrem as suas conquistas ou esse movimento que você faz. É a mesma coisa de você chegar num bar onde estão seus amigos que se encontram lá toda semana pra beber e você fala, cara, parei, não vou mais beber. Aí uma coisa muito importante, estar muito presente, estar muito atento pra conseguir entender o que te engatilha, o que te sabota, o que não te impulsiona. Agora, o que eu quero falar talvez seja um pouco delicado, mas não existe ninguém no mundo que saiba melhor do que deve ser feito para a sua vida a não ser você. O seu corpo fala, a sua intuição fala, e lá no fundo, genuinamente, quando você trabalha em si e aprende a se escutar, você vai aprender a captar esses sinais, esse movimento e a entender o que é melhor para você. É difícil? Porra, muito! Mas acredita. E isso não quer dizer que em nenhum momento mais você vai ficar perdido, porque
E que, ai, pronto, agora que eu já consegui aqui, ó, pegar o sinal uma vez, nunca mais vou cair nisso. Não, você vai cair. A vida são testes, repetições de situações para o universo às vezes querer ver se a gente de fato entendeu o que precisava ser feito. Então, foque em você, mergulhe em você, se nutra. Por isso que é tão importante essa escrita, esses encontros com o artista, né? Esse tempo com você mesmo. Lembre-se de focar no processo, no caminho, no um passo de cada vez e não no resultado final. Muitas vezes na nossa vida a gente é ensinado também a chegar lá, né? O que é o chegar lá? A conquista do emprego dos sonhos, de uma quantia significativa no banco, da viagem dos sonhos e o caminho todo que você fez para chegar nesses lugares. Você foi feliz? Você estava com pessoas que torciam por você? Você estava torcendo por você genuinamente? Você estava aproveitando todo o processo do que é realmente a vida, do que são essas conquistas? Sabe aquela pessoa que é super, super carismática, um draminha, que sempre tem um probleminha pra compartilhar, que reclama, gosta de reclamar, acha legal reclamar, fica fazendo piada com reclamação. Isso é o que a Julia Cameron traz ali no livro Como Fazedor de Casa. Você nada mais é, nesse contexto, do que um suporte emocional dessa pessoa. Essas pessoas estão em todos os lugares, assim, não é só num lugar específico. Sempre tem aí ao seu lado alguém que, ai, a vida dela é o drama, a vida dela é o problema, mas tudo ela reclama e ela não foca na solução, ela foca no problema, ela foca no reclamar, ela foca no criar caso. Ela traz alguns exemplos aqui, vou pegar alguns pra dividir com vocês. Viola suas necessidades, são ótimos em culpar os outros, tudo é a culpa do outro, nunca é a culpa dele, ele nunca tá errado, o alecrim dourado. Não gostam de agenda que não sejam a deles, negam que são os problemáticos e por aí vai. E qual que talvez seja o desafio, né? Que por mais incômodo ou desagradável seja ter uma pessoa criadora de casa na nossa vida, a gente lida com isso muito melhor muitas vezes do que olhar pra gente lidar com essa questão da nossa criatividade, em curar algo dentro da gente, em tentar focar em alguma coisa que precisa ser melhorada, expandida, revista. O movimento ou a reflexão de, meu Deus, essa pessoa tá me enlouquecendo, não sei o que, e eu tô lidando com isso, o que será que eu tô evitando na minha vida, na minha criatividade, que me faz viver essa situação? Faça uma reflexão, é sempre muito válida. Sabe quando você começou ali nas suas páginas matinais e que você tá vendo que você tá mais consciente, mas ai, daí é uma coincidência, ou que você tá tendo alguns insights, mas não, nada a ver, é só um acaso. Você vai, tira um tempo na sua semana pra fazer algo que você gosta, você tá se reconectando com alguma coisa que você sempre gostou de fazer, mas tinha esquecido, tinha deixado pra lá, e insiste em dizer que é o acaso, que é uma coincidência, que calhou de acontecer tudo no mesmo momento. Você dá mil desculpas, mas você só não acredita que você pode estar sendo guiada por Deus, pelo universo, seja lá como você quer chamar. E aí, eu te convido a tentar fazer o exercício de quando você se pegar pensando nisso, respira fundo 3 vezes e lembra de reparar nas sincronicidades da vida. Em um momento mais específico a gente vai falar sobre sincronicidades, mas eu não levo isso a ferro e fogo, mas sempre que eu vejo horas iguais, coisas muito semelhantes, uma joaninha, por exemplo, uma borboleta, eu tento lembrar do que eu tava pensando na hora, do quão presente eu tava e das coisas que estão acontecendo na minha vida pra saber como eu faço um feedback interno daquela sincronicidade que eu acabei me deparando. A gente precisa começar a ficar muito atento à questão do auto-boicote, que foi o que eu falei lá no começo do vídeo. Talvez eu esteja me boicotando quando falando, não vou mais gravar isso aqui, dá um mau trabalho, não tô tendo retorno nenhum. Dane-se. Tipo, isso daqui também pra mim é um hobby, eu amo falar desse livro, eu amo estudar, eu amo ter mais conhecimento sobre esses assuntos, e cada vez que eu pego pra ver esse livro, pra estudar um pouco tudo que, as anotações que eu tenho, tudo que eu já vi, eu tô aprendendo alguma coisa de novo, eu tô relembrando alguma coisa que é importante pra mim também. Então assim, não vou ficar me boicotando, é desafiador mesmo, às vezes mexe até com o nosso ego,
mas a gente precisa estar atento para saber quando isso está acontecendo. Então, acho que é relembrar de estar atento, estar presente, fazer o que precisa ser feito para sua recuperação, para aquela transformação que você busca. Então faça as páginas matinais, faça o seu encontro com o artista, faça as atividades que ela propõe semana após semana, tenha o seu tempo com você, né? Faça esse download, essa análise semana após semana e não bata a porta na sua cara, não feche a porta. Se entregue ao processo e tente ver onde isso vai te levar, porque a gente sempre aprende alguma coisa com tudo que acontece na nossa vida. E é difícil às vezes, né? Não quero entrar aqui num positivismo tóxico, porque eu definitivamente não sou essa pessoa. Mas quando passar essa coisa de querer se sabotar e tudo mais, tentar trazer a consciência e entender o que de fato tá acontecendo, as melhoras que você tá tendo na sua vida. A qualidade de tudo que a gente faz, a qualidade do quanto que a gente vive, está tudo ligado ao prestar atenção. E o que é prestar atenção? É estar presente na nossa vida. É estar entregue ao momento que você está vivendo. Esse final de semana eu participei de um workshop sobre espiritualidade e conexão, sem dogmas. E aí uma das coisas que a gente falou muito foi sobre essa questão da presença. E pra mim, é muito legal praticar essa questão da presença quando eu tô na academia, porque é um ambiente bem desafiador pra mim e todo mundo tá de fone. Eu, às vezes, faço o exercício de treinar sem fone, ou mesmo com fone sem escutar nada, pra tentar me trazer pra presença ali, pra entender o que meu corpo tá fazendo naquele momento, como eu tô controlando minha respiração, o que tem à minha volta e por aí vai. Quanto mais presente a gente tá genuinamente, prestando atenção, mais a gente tem a capacidade de perceber as coisas, de se realizar. Uma parte do livro que eu gosto muito, que eu vou ler pra vocês. Em tempos de dor, quando o futuro é aterrorizante demais para ser contemplado e o passado doloroso demais para ser lembrado, aprendi a prestar atenção no aqui e agora. O momento preciso em que eu estava era sempre o único lugar seguro para mim. Cada momento isolado era sempre suportável. No agora exato, estamos todos sempre bem. Eu tenho aqui anotado, no final da semana 2, entre aspas, regras da estrada, que é um regulamento. Para ser artista, eu devo. E aí ela traz ali algumas coisas, né? Fazer as páginas matinais, cuidar do artista, metas pequenas, rezar pedindo orientação, estar atento, companhias, trabalho artístico e por aí vai. Dá uma olhadinha se você tem um livro sobre isso e tenta adaptar muitas vezes para sua vida, não necessariamente de novo, né, para a questão do ser artista, mas para ser você genuinamente, quem você é, o que te define no momento agora, porque nós somos seres que mudamos ao longo da vida. Então, onde a gente está hoje, daqui 5 anos ou até 1 ano, você vai se identificar talvez de uma forma diferente. E aí, no final, tem uma frase que eu gosto muito, que é: colocaria um cartaz no meu local de trabalho criativo dizendo: grande criador, eu me encarrego da quantidade, você se encarrega da qualidade. No ano passado, quando eu tava dando a mentoria desse livro, eu peguei as frases que eu mais gosto e escrevi num quadro. Então, eu tô olhando ali porque ele tá ali. Aí tá mais ou menos assim, ó: deixe Deus trabalhar através de você, Deus está nos detalhes, a prática é mais importante que a teoria, escrever livremente, criança interior, sincronicidade, salte a rede vai aparecer. Lembre-se de fazer os exercícios da semana e na semana que vem a gente volta pra falar sobre recuperando o senso de poder. É isso. Se você ficou até aqui, meu Deus, deu meia hora de vídeo, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa um comentário, deixa um like e eu te vejo na semana que vem. Um beijo, tchau!